todos de seus destroyers, mas nenhum nem outro foi capaz de alcançar a principal linha de batalha. Vislumbrando o corpo principal alemão, Beatty terminou esta primeira fase que ficaria conhecida como a Batalha de Jutland, retirando-se para o norte em direção a Jellicoe e a esquadra britânica principal. Von Scheer, sem saber que Jellicoe estava se aproximando com 24 cruzadores de guerra contra os seus 16, seguiu Beatty. Beatty tentou avisar Jellicoe da posição alemã, mas no início seus sinais foram mal interpretados. Às 6h30 da tarde, quando Jellicoe se conscientizou da presença alemã, alterou o curso para tentar retirar Von Scheer de sua base. Von Scheer percebeu e retornou. Dirigiu-se para o sul, na crescente escuridão, perseguido pela frota britânica num curso paralelo. Esta última e crítica fase da Batalha de Jutland representa apenas menos de 90 minutos de manobras complicadas e pesadas trocas de tiros. Quando Von Scheer inicialmente confrontou-se com Jellicoe, sua inferioridade numérica rapidamente começou a aparecer, apesar da superioridade alemã nas técnicas de artilharia. E foi isso que o fez voltar mais cedo. Num certo ponto, ele foi obrigado a enviar seus destroyers, esperando que a ameaça de seus torpedos fizesse com que Jellicoe retrocedesse. Isso foi parcialmente bem sucedido. Quando Jellicoe recomeçou a perseguição, Von Scheer já estava quase fora de alcance. A luz fraca também fazia com que a artilharia precisa enfrentasse dificuldades. É importante lembrar que, nesta época, não existia o radar, que só seria introduzido mais de 20 anos depois. Assim, o olho humano era a única maneira de localizar alvos. Essa era a dificuldade da noite, e as marinhas, por esse motivo, não davam muita importância à artilharia noturna. Mesmo assim, a Grã-Bretanha continuou a atirar a longa distância, com poucos acertos, embora tenham afundado 2 cruzadores leves e perdido um dos seus. Jellicoe também, numa última tentativa desesperada de causar danos sérios a seu oponente, mandou seus destroyers. Eles afundaram o cruzador de guerra Dreadnought, o Pullman, e outro navio alemão foi danificado por um campo minado colocado pelos britânicos. No amanhecer de 1º de junho, os alemães aproximavam-se do porto com a certeza de que tinham escapado da Grã-Bretanha. A grande esquadra britânica também voltou para casa, acreditando ter conseguido uma vitória tática. Jellicoe, entretanto, estava bem consciente de que falhara em destruir a frota oceânica alemã e também de que a perda de 3 de seus cruzadores pesados e 3 de seus cruzadores tinha sido substancialmente maior que a perda alemã. Deixando de lado a superior artilharia alemã, essas perdas revelaram-se falhas básicas no projeto dos navios britânicos. Em particular, sua proteção blindada, que não era grossa o suficiente, e não havia meios de isolar as partes perigosas do navio, como o depósito de munição. Jellicoe logo enfrentou a crítica de que deixara de aproveitar uma oportunidade de ouro para destruir a frota de guerra inimiga. Mas quando a grande frota ancorou, ele estava convencido de que Von Scheer logo tentaria outra vez e que a Marinha Real seria capaz de ter um sucesso decisivo. O resultado total da Batalha de Jutland pode não ter sido bem definido na época, mas a grande frota britânica não teve que esperar muito para que Von Scheer e a frota oceânica alemã se aventurassem para fora do porto outra vez. Parecia que o segundo turno da ansiosamente antecipada ação da frota estava perto de acontecer. Em agosto de 1916, os alemães fizeram outra incursão, mas desta vez a ação ficou longe da intensidade de Jutland, apesar de Von Scheer quase ter sido apanhado,
Mais uma vez, ele conseguiu escapar. A frota oceânica alemã voltou ao porto e teve que permanecer lá durante os 2 anos seguintes, sem nenhuma outra tentativa de saída. Mas enquanto a espera entre as duas frotas acontecia, uma outra arma naval começava a revolucionar a guerra no mar. Em 1914, o conceito de um navio de guerra submarino já existia há mais de 3 séculos. Este é um projeto de um submarino holandês do século XVII. O primeiro submarino moderno verdadeiro foi projetado por um norte-americano, John Holland. Seu Holland III, com uma tripulação de 7 homens e um único tubo para torpedos na proa, entrou para o serviço naval dos Estados Unidos em 1903. Na explosão da Grande Guerra na Europa, os submarinos norte-americanos tinham crescido em tamanho, tendo 4 tubos para torpedos e uma tripulação de mais de 20 homens. Outras marinhas inicialmente compraram o barco Holland, mas depois desenvolveram seus próprios submarinos. Em 1914, estes estavam disseminados e disponíveis em números consideráveis. Quando a guerra começou, a Grã-Bretanha tinha cerca de 70 submarinos em serviço. Em oposição, havia 37 alemães. As marinhas de 1914 viram que os submarinos serviam para o reconhecimento, colocação de minas e, sobretudo, para afundar navios de guerra de superfície. O submarino encontrava seu alvo através do periscópio, lançava seus torpedos e depois mergulhava fundo para escapar. Um típico submarino de 1914 é este Classe B britânico. Sua tripulação era de 15 homens e tinha 2 tubos para torpedos na proa. No entanto, ele só podia transportar 4 torpedos. Em contraste, um submarino dos anos 90 tem 8 tubos e pode transportar cerca de 30 torpedos. O submarino Classe B era capaz de alcançar uma velocidade de superfície de 12 nós, cerca de 14 milhas por hora, e tinha um alcance de 1000 milhas. Quando submerso, era movido por baterias elétricas. A necessidade de recarregá-las significava que o tempo que ele podia ficar submerso estava estritamente limitado a cerca de 12 horas. Em contraste, o submarino moderno, movido a energia nuclear, pode permanecer submerso durante semanas seguidas. O potencial do submarino foi completamente demonstrado em 22 de setembro de 1914, quando um único submarino afundou 3 antigos cruzadores de guerra no espaço de 1 hora na costa holandesa, com a perda de 1.400 vidas. O submarino também começou a ser usado para ajudar a bloquear as costas inimigas. O método normal de operação de bloqueio era apreender os navios mercantes e levá-los para o porto, onde a carga era confiscada. Desde o despertar da guerra que os destroyers britânicos estavam engajados nesta atividade no Mar do Norte, parando qualquer navio que pudesse ter vindo da Alemanha. Em poucas semanas, eles tinham estabelecido um isolamento rigoroso desde a Noruega até o Canal da Mancha. Este foi bloqueado pela barragem Dover, uma barreira criada por flutuadores que usavam um equipamento parecido com redes de pesca suspensas por boias, como pode ser visto aqui, sendo reparado e carregado.
Inicialmente, eram usados para evitar que submarinos passassem furtivamente pelo canal. Os alemães eram obrigados a depender da navegação neutra, e os acordos internacionais do pré-guerra dispunham que apenas certos tipos de mercadorias podiam ser declaradas como contrabando, e o navio neutro tinha que ser destinado a um porto inimigo para que sua carga fosse confiscada. A resposta britânica para isso foi comprar compulsoriamente a carga e depois